Boa noite. De qual estado e a que horas você está ouvindo isso? Comenta aí. Seja bem-vindo ao Portal da Insônia. Vamos viajar para um tempo em que o mundo era iluminado por velas e governado pelo medo. Estamos na Idade Média, um longo período da história onde a vida era frágil e a autoridade, tanto dos reis quanto da igreja, precisava se afirmar de um jeito que ninguém pudesse ignorar. Mas como fazer isso numa sociedade onde a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever? Como garantir que todos conhecessem as leis e, principalmente, as consequências de quebrá-las? A resposta era transformar a punição em um evento público. A praça da cidade, onde as pessoas se reuniam para o comércio e as festas, também se convertia em um palco sombrio. Quando um crime era cometido, a justiça não acontecia a portas fechadas. Pelo contrário, ela era encenada para toda a comunidade ver, em um espetáculo de dor cuidadosamente organizado. Isso não era sadismo por puro sadismo. Havia uma lógica brutal por trás de tudo. Para a mentalidade da época, a ordem social era um reflexo da ordem divina. Um crime contra o rei ou contra a comunidade era, portanto, uma ofensa direta a Deus. A punição pública servia como uma espécie de ritual de purificação, onde o corpo do criminoso se tornava o centro de uma lição terrível e inesquecível. Cada grito, cada gota de sangue era uma mensagem. Para os analfabetos, aquela cena era como uma página de um livro escrita com ferro quente. Era a forma mais eficaz de comunicação do poder. Servia para lembrar a todos, do camponês mais humilde ao nobre mais arrogante, que havia uma ordem e que desafiá-la tinha um preço físico, visível e aterrorizante. O objetivo não era apenas castigar um indivíduo, mas aterrorizar todos os outros para que seguissem a linha. A dor, nesse contexto, era mais do que castigo. Era pedagogia. Era a aula mais dura e eficiente que alguém poderia ter sobre poder, obediência e o lugar de cada um no mundo. Era o Estado e a Igreja dizendo, sem precisar de palavras: olhem bem, é isso que acontece com quem ousa nos desafiar. É assustador pensar que a dor humana foi usada como uma ferramenta de comunicação em massa. O espetáculo do sofrimento era o que mantinha a engrenagem social girando, alimentada pelo medo. A questão que fica é: será que hoje, em um mundo de informação instantânea, ainda não existem palcos onde o medo é usado para nos ensinar lições sobre poder? Se a praça pública era o palco para o espetáculo da punição, os porões dos castelos e das igrejas eram o cenário de algo ainda mais complexo: a busca pela verdade através da dor. Para a mentalidade medieval, especialmente com a ascensão de instituições como a Inquisição, a tortura não era apenas um castigo, mas uma ferramenta de investigação sancionada por uma lógica divina. Imagine o desafio. Como provar um crime como a heresia? A heresia era, em essência, um crime de pensamento, uma crença que desviava dos dogmas oficiais da Igreja. Não havia impressões digitais, câmeras de segurança ou exames de DNA. A única prova irrefutável era a confissão do acusado. Mas como extrair essa confissão de alguém que a negava? A resposta para eles estava no corpo. Acreditava-se que o corpo humano era frágil, um recipiente corruptível para a alma. Se um indivíduo fosse inocente, Deus daria força à sua alma para suportar o sofrimento e não confessar um crime que não cometeu. Por outro lado, se a pessoa fosse culpada, a dor física aplicada ao corpo quebraria sua resistência e forçaria a alma a revelar a verdade pecaminosa que escondia. A confissão obtida sob tortura era, portanto, vista como a voz de Deus, agindo através do sofrimento, a verdade finalmente vindo à tona. Esse procedimento era cercado de uma burocracia assustadora. Um médico avaliava a resistência do prisioneiro, um escrivão anotava cada palavra e um inquisidor conduzia o processo, acreditando estar a serviço de Deus. A intenção declarada não era matar, mas sim persuadir o corpo a liberar a confissão, para que a alma pudesse ser salva através do arrependimento, mesmo que o corpo fosse depois entregue à fogueira. Era uma armadilha perfeita e cruel. Se o acusado confessasse para acabar com a agonia, sua culpa estava provada. Se resistisse à dor por um tempo considerado sobre-humano, poderia ser acusado de ter um pacto com o diabo para suportar o tormento. Era um sistema projetado para não falhar, onde a inocência era quase impossível de ser provada, pois a própria resistência à dor se tornava uma evidência de feitiçaria. Essa lógica transformava o interrogatório em um teatro macabro, onde o torturador se via não como um sádico, mas como um agente da verdade divina. Ele era um instrumento que separaria o joio do trigo, usando o corpo como um filtro para a alma.
Fica a reflexão sobre como a busca cega por uma verdade absoluta pode nos levar a justificar os meios mais terríveis, transformando a justiça em uma mera formalidade para o horror. Entre os muitos instrumentos de pavor criados pela mente humana na Idade Média, poucos são tão icônicos e assustadores quanto a Dama de Ferro. Imagine um sarcófago de metal ou madeira, esculpido para se parecer com uma figura humana, muitas vezes com um rosto feminino sereno na parte externa. Por fora, uma obra de arte sombria. Por dentro, um pesadelo cuidadosamente projetado para um único propósito: um abraço lento e perfurante. A genialidade macabra deste dispositivo não estava na sua capacidade de matar rapidamente. Pelo contrário, ao abrir suas duas portas, revelava-se um interior cravejado de espinhos de ferro afiados. A vítima era colocada de... A imagem da Dama de Ferro é poderosa, quase inesquecível, um sarcófago que abraça para matar. Mas aqui vem a parte mais surpreendente dessa história. E se essa máquina de terror, um dos maiores símbolos da crueldade medieval, nunca tiver existido de verdade durante a Idade Média? E se ela for, na verdade, um mito criado séculos depois? É exatamente isso que a maioria dos historiadores acredita hoje. Apesar de sua fama em filmes e museus de tortura, não existem registros confiáveis, documentos da época ou evidências arqueológicas que comprovem o uso da Dama de Ferro como um instrumento de execução ou interrogatório medieval. A verdade parece ser bem mais recente e um pouco menos medieval do que imaginamos. As primeiras descrições detalhadas de um dispositivo como esse só começam a aparecer no final do século XVIII. O exemplar mais famoso, a chamada Dama de Ferro de Nuremberg, que serviu de modelo para todas as outras, foi provavelmente uma invenção do século XIX. Historiadores sugerem que ela foi montada a partir de artefatos diferentes, como um manto da infâmia, que era uma espécie de barril de madeira ou metal usado para humilhar publicamente pequenos infratores, ao qual foram adicionados espinhos internos para criar um efeito muito mais dramático e horripilante. O objetivo não era reproduzir um fato histórico, mas sim criar uma atração sensacionalista. O século XIX tinha um fascínio pela Idade Média, mas uma visão muito particular dela, uma Idade das Trevas cheia de barbárie e superstição. A Dama de Ferro era o souvenir perfeito dessa visão, um objeto que encapsulava todo o horror que as pessoas queriam associar àquele tempo. Ela era a materialização de um pesadelo coletivo. O mito foi tão bem sucedido que sobreviveu à própria verdade. A imagem era forte demais para ser esquecida. A Idade Média teve, sim, suas próprias formas terríveis e bem documentadas de tortura. Mas a Dama de Ferro, como a conhecemos, parece pertencer mais ao mundo da ficção e do espetáculo do que aos porões dos castelos medievais. Isso nos mostra algo curioso sobre como vemos a história. Às vezes, uma boa história, especialmente uma história de terror, pode ser mais poderosa e duradoura do que os próprios fatos. A Dama de Ferro pode não ter perfurado corpos na Idade Média, mas ela certamente capturou e torturou a nossa imaginação por séculos. Ao contrário de lendas como a Dama de Ferro, existiu um instrumento de tortura cuja eficácia era tão real quanto sua brutalidade. Seu nome era o potro. Soava quase inofensivo, como um animal jovem, mas essa simplicidade escondia uma das mais terríveis máquinas de dor já concebidas, um método que não visava a morte rápida, mas a lenta e agonizante desconstrução do corpo humano. O potro era, em sua essência, uma estrutura retangular de madeira, muito parecida com uma cama rústica, com rolos giratórios em cada extremidade. A vítima era deitada de costas sobre essa estrutura e tinha seus pulsos e tornozelos amarrados com cordas a esses rolos. Com uma manivela ou uma alavanca, o carrasco girava os rolos em direções opostas, esticando o corpo da pessoa de forma gradual e implacável. O processo era uma sinfonia de agonia. Primeiro, vinha a dor lancinante dos músculos e ligamentos sendo esticados muito além de seus limites naturais. Depois, com cada volta da manivela, as articulações começavam a ceder. O som era inconfundível e aterrorizante. Os estalos secos dos ombros, cotovelos, quadris e joelhos se deslocando, um por um. O corpo era literalmente rasgado por dentro, enquanto por fora a pessoa permanecia consciente. Essa era a sua principal função: não matar, mas extrair uma confissão. O torturador controlava o ritmo da dor, fazendo pausas para repetir as perguntas, oferecendo alívio em troca de uma resposta. A vítima ficava presa em uma escolha impossível: suportar uma dor que desfazia seu corpo ou admitir qualquer coisa para que o tormento parasse. Era uma arma psicológica tanto quanto física, projetada para quebrar o espírito junto com os ossos.
Mesmo que a vítima sobrevivesse e confessasse, as sequelas eram permanentes. As articulações deslocadas e os músculos rompidos raramente voltavam ao normal. A pessoa ficava incapacitada para o resto da vida, um lembrete vivo e aleijado do poder da autoridade que a condenou. O potro não apenas quebrava o corpo no momento, ele o arruinava para sempre, tornando cada movimento futuro um eco daquele tormento. É assustador pensar na engenhosidade humana aplicada de forma tão fria e metódica. O potro não era uma arma de fúria, mas uma máquina calculada. Uma prova de que, às vezes, a maior crueldade não vem de um golpe de raiva, mas de um sistema que transforma a dor em um procedimento, um método, um som que ninguém que o ouviu jamais conseguiria esquecer. O potro não era apenas uma máquina de desarticular corpos, era uma ferramenta para desarticular a verdade. Seu propósito ia além da punição ou da busca por uma confissão qualquer. Nas mãos de reis e inquisidores, ele se tornou um instrumento para obter as palavras exatas que eles precisavam ouvir, uma forma de forçar a realidade a se dobrar à vontade do poder. E um dos exemplos mais dramáticos disso foi a queda dos Cavaleiros Templários. Os Templários eram, no início do século XIV, uma das organizações mais ricas e poderosas da Europa. Uma ordem de monges guerreiros, criada originalmente para proteger peregrinos na Terra Santa, que se transformou em uma espécie de banco internacional. Eles eram credores de reis, incluindo Filipe, o Belo, o rei da França, que devia a eles uma fortuna e cobiçava sua imensa riqueza. Mas como destruir uma ordem tão influente e protegida pela Igreja? Filipe precisava de um crime que chocasse o mundo cristão. Ele os acusou de heresia, de cuspir na cruz, de adorar um ídolo pagão chamado Baphomet e de práticas obscenas. Eram acusações gravíssimas, mas quase impossíveis de provar. A solução, para o rei, foi usar a tortura para fabricar as provas. Em 1307, ele ordenou a prisão em massa de todos os templários na França, entregando-os aos inquisidores com uma ordem clara: façam-nos confessar. O potro foi uma das principais ferramentas nesse processo. Sob a agonia indescritível do estiramento, cavaleiros que haviam enfrentado batalhas e provado sua fé por décadas começaram a ceder. Eles confessaram tudo o que os inquisidores queriam ouvir, palavra por palavra. Cada confissão, anotada por um escrivão, se tornava um documento oficial, uma peça de evidência que era usada para pressionar outros templários e convencer o Papa e a opinião pública. O potro não estava buscando a verdade, estava produzindo-a. A dor era tão extrema que a questão não era mais o que aconteceu, mas sim o que eu preciso dizer para que isso pare. Muitos cavaleiros mais tarde, quando tiveram a chance de falar sem a ameaça da tortura, se retrataram, afirmando que suas confissões eram mentiras arrancadas pela dor. Mas já era tarde demais. O estrago estava feito. A narrativa do rei já havia sido escrita com os gritos deles. A história nos mostra que a tortura nunca foi um caminho confiável para a verdade. Ela é, na verdade, um caminho para a versão da verdade que o torturador quer ouvir. O potro, nesse sentido, não era apenas um instrumento de dor, mas uma caneta macabra, usada para reescrever a história e justificar a ganância e a crueldade, deixando para trás um legado de confissões vazias e vidas destruídas. Se a punição na Idade Média era um teatro, a roda da despedaçadora era a sua peça principal, reservada para o ato final mais terrível. Este não era um castigo para ladrões comuns. Era a pena capital designada para os crimes que mais chocavam a sociedade. Assassinos brutais, traidores do reino, criminosos que desafiavam a ordem de uma forma imperdoável. O objetivo não era apenas matar, mas aniquilar a pessoa de forma lenta, pública e exemplar. O processo era uma coreografia de horror em 2 etapas. Primeiro, o condenado era amarrado a uma estrutura no chão, com os membros estendidos. O carrasco, armado com uma pesada barra de ferro ou, ironicamente, com a própria roda, começava o seu trabalho metódico. Ele aplicava golpes precisos para quebrar os ossos dos braços e das pernas, um por um. A arte cruel estava em evitar áreas vitais, como o peito ou a cabeça, para que a vítima permanecesse viva e consciente durante todo o processo. Uma vez que o corpo estivesse completamente quebrado, com os membros transformados em massas flácidas de carne e osso, começava a segunda fase. Os executores então pegavam aquele corpo desarticulado e entrelaçavam seus membros nos raios da grande roda de madeira, como se estivessem tecendo um tapete macabro. A vítima, agora uma figura contorcida e irreconhecível, era amarrada à roda, com o rosto virado para o céu. E então vinha o grande finale. A roda era içada e fixada no topo de um poste alto, bem no centro da praça, ou em uma encruzilhada movimentada, para que todos pudessem ver.
Lá em cima, exposto ao sol, à chuva e ao frio, o condenado agonizava. A morte vinha lentamente, causada pela desidratação, pelo choque ou pelos ataques de pássaros, como corvos que eram atraídos pelo corpo ferido. Podia levar horas, às vezes dias. A mensagem era brutalmente clara. A punição não acabava com a morte. O corpo quebrado ficava ali, apodrecendo no topo do mundo, como um espantalho humano. Era um aviso permanente, um monumento ao poder do Estado e às consequências de desafiá-lo. A roda transformava um homem em um símbolo aterrorizante, uma lição que ecoava por toda a comunidade muito tempo depois do último suspiro. É difícil imaginar o que se passava na mente de quem estava lá embaixo, assistindo. Mas o mais impressionante é pensar que o objetivo não era apenas causar dor, mas transformar o próprio ser humano em uma peça de propaganda do medo, apagando sua identidade para que sobrasse apenas o exemplo. A execução na roda ia muito além da morte física. A verdadeira intenção não era apenas acabar com uma vida, mas destruir a própria imagem da pessoa, transformando seu corpo em um aviso público e disforme para toda a comunidade. Era um ato final de poder, desenhado para ser inesquecível e profundamente perturbador. Ao quebrar cada osso e entrelaçar os membros de forma desfigurada, os executores apagavam a identidade do condenado. Ele não era mais um homem, era uma lição ambulante, uma escultura de dor. Naquela sociedade profundamente religiosa, onde se acreditava que o corpo era feito à imagem de Deus, desfigurá-lo dessa maneira era uma forma de condenação simbólica. Era como dizer que aquela alma estava tão perdida que nem mesmo sua forma humana merecia ser preservada. E o espetáculo não terminava com o último suspiro. O corpo ficava lá, no alto do poste, por dias ou semanas. Cada cidadão que passava pela praça era forçado a encarar aquele aviso em decomposição. O mau cheiro, a visão dos pássaros se alimentando dos restos, tudo era parte da mensagem. Era uma forma de gravar o medo na rotina diária das pessoas, um lembrete constante e visceral do que acontecia com quem rompia o pacto social. Havia, no entanto, uma pequena variação nesse ritual de horror. Às vezes, por ordem de um juiz, ou se a família do condenado pagasse, o carrasco recebia permissão para dar o chamado golpe de misericórdia, um único golpe fatal no peito ou na cabeça que abreviava a agonia. Essa pequena concessão, esse ato de piedade em meio a tanta brutalidade, revela a estranha lógica da época. Um sistema capaz da mais lenta das torturas, mas que ainda via um fim rápido como um ato de clemência. A roda da despedaçadora, no fim, era sobre controle total. Ela mostrava até que ponto uma autoridade estava disposta a ir para manter a ordem, usando o corpo de um indivíduo como tela para sua propaganda de terror. Fica a pergunta: o que é mais assustador? A violência do ato em si ou a lógica fria e calculada de transformar um ser humano em um exemplo disforme, deixando-o apodrecer à vista de todos como um aviso? Nem toda aprovação na Idade Média envolvia o som de ossos quebrando ou o estiramento de músculos. Às vezes, quando a culpa de alguém era incerta, a justiça recorria a um método que, para a mentalidade da época, era infalível. Ela pedia a Deus para ser o juiz. Isso era conhecido como um ordalho, ou julgamento de Deus, e um dos mais famosos e cruéis era o julgamento pela água fria. Imagine a cena. Uma pessoa, frequentemente uma mulher acusada de bruxaria, é levada à beira de um rio ou lago. Um padre está presente para abençoar a água, transformando-a em um elemento sagrado, um instrumento do julgamento divino. O acusado é então amarrado, muitas vezes com o polegar direito amarrado ao dedão do pé esquerdo, para dificultar qualquer tentativa de nadar. Com uma corda amarrada na cintura para ser puxado de volta, ele ou ela é jogado na água. A lógica por trás disso era profundamente religiosa e, para nós, hoje, completamente perversa. Acreditava-se que a água, por ser um elemento puro e abençoado, rejeitaria qualquer coisa impura ou maligna. Portanto, se o acusado flutuasse, era um sinal claro de que a água sagrada o estava repelindo. A flutuação era a prova da culpa. A pessoa era retirada da água, e tendo sua culpa provada por Deus, era condenada à morte, geralmente na fogueira. Mas e se a pessoa afundasse? Se o corpo fosse aceito pela água, era um sinal da sua inocência. A água pura estava abraçando uma alma pura. O problema é que, nesse caso, o indivíduo era considerado inocente, mas corria um risco imenso de morrer afogado antes que a corda pudesse ser puxada e ele fosse resgatado. Era uma armadilha terrível, uma situação de perde-perde. Era um sistema de justiça baseado em uma crença inabalável de que o mundo físico e o divino estavam interligados, onde um rio podia dar um veredito. Não havia espaço para evidências ou argumentos.
A vida de alguém dependia da densidade do seu corpo, das roupas que vestia ou simplesmente da sorte. A prova de inocência podia ser, paradoxalmente, a própria morte. É assustador pensar em um sistema onde a sua vida depende não de fatos, mas da sua capacidade de flutuar ou afundar. O julgamento pela água fria mostra como a busca desesperada por certeza e por um sinal divino pode criar uma forma de justiça, onde a inocência e a morte podem andar de mãos dadas, afundando juntas na mesma água fria. Se a água fria podia revelar a culpa, o fogo, com seu poder purificador, também era chamado para ser testemunha nos tribunais de Deus. Assim, nascia outro ordalho famoso e terrível, o julgamento pelo ferro quente. Neste ritual, não era o afundar ou o flutuar que determinava o destino, mas a forma como a carne humana reagia ao toque do metal incandescente. O procedimento era carregado de solenidade, geralmente ocorrendo dentro de uma igreja para reforçar a presença divina. Um pedaço de ferro era colocado no fogo até ficar vermelho vivo. O acusado, então, tinha que realizar uma tarefa que parecia impossível: segurar o ferro quente e caminhar com ele por uma distância determinada, normalmente alguns passos, antes de soltá-lo. A queimadura, como se pode imaginar, era imediata e severa, mas a prova real não estava em suportar a dor. O verdadeiro julgamento começava depois. A mão queimada do acusado era imediatamente enfaixada e selada por um padre. Ninguém podia tocar ou tratar a ferida. Depois de 3 dias, em uma nova cerimônia, o selo era rompido e a bandagem removida na frente de testemunhas. A mão era então inspecionada. Aqui entrava a lógica divina. Se a ferida estivesse cicatrizando bem, limpa e sem sinais de pus ou infecção, era considerado um milagre. Deus teria intervindo para curar o inocente, provando sua pureza. A pessoa era, portanto, absolvida. Contudo, se a ferida estivesse infeccionada, com pus e sinais de gangrena, o que era extremamente comum em uma era sem antibióticos, era a prova irrefutável da culpa. Deus teria abandonado o pecador à sua própria sorte e à sua própria podridão. Era um sistema onde a biologia era a principal testemunha de acusação. Qualquer pequena sujeira, a condição de saúde do acusado ou a simples falta de sorte podiam levar a uma infecção, selando o veredito de culpa. A chance de uma queimadura grave cicatrizar perfeitamente em 3 dias, sem cuidados médicos, era mínima. A inocência dependia literalmente de um milagre. Carregar o ferro quente era, na verdade, carregar o peso de um sistema de justiça que terceirizava sua responsabilidade para os céus. É uma reflexão inquietante sobre como, na ausência de provas concretas, a humanidade já criou métodos que, sob o disfarce da fé, eram um pouco mais do que uma roleta russa com a vida das pessoas, onde a ferida aberta era o palco final para o veredito. No arsenal de horrores medievais, poucas invenções combinam uma aparência quase inofensiva com uma função tão perversa quanto a pera da angústia. Com o formato de uma fruta, este dispositivo de metal era, na verdade, uma flor mecânica do sofrimento, projetada para florescer dolorosamente dentro do corpo humano, silenciando e mutilando de uma forma terrivelmente simbólica. O instrumento era relativamente simples em seu conceito. Consistia em vários segmentos de metal, como as pétalas de uma flor ou os gomos de uma pera, que eram mantidos juntos em sua forma fechada. O dispositivo era então inserido em um dos orifícios do corpo da vítima. Com o giro de uma chave ou um parafuso na base, um mecanismo interno forçava as pétalas a se abrirem lentamente, expandindo-se de forma implacável. A aplicação da pera da angústia era assustadoramente específica e literal. Cada uso era uma mensagem. Para os acusados de blasfêmia, mentira ou pregação herética, ou seja, ideias que iam contra os ensinamentos da igreja, a pera era inserida na boca. Ao se abrir, ela quebrava a mandíbula e dilacerava o interior da boca, calando para sempre a voz considerada ofensora. A punição atacava diretamente a fonte do suposto crime. Em outros casos, o instrumento era usado para punir mulheres acusadas de adultério ou de praticar abortos, sendo inserido em suas partes íntimas. O mesmo era aplicado a homens acusados de atos considerados contra a natureza, como a homossexualidade. O castigo, mais uma vez, era uma violação humilhante e destrutiva, focada na parte do corpo associada ao pecado. A dor era inimaginável, mas o objetivo principal ia além. Era a mutilação e a humilhação suprema. A pera não matava de imediato, mas causava danos internos permanentes, estraçalhando tecidos e deixando cicatrizes irreparáveis. Era um instrumento de controle social que usava o corpo da vítima como um quadro de avisos, punindo o pecado em sua própria origem.
A pera da angústia representa uma forma particularmente íntima e calculada de crueldade. É a ideia de que não basta punir. É preciso que a punição seja um espelho grotesco do crime. Uma flor de metal que desabrocha para silenciar, mostrando que a engenhosidade humana para criar dor pode ser tão complexa e detalhada quanto a própria vida que ela busca destruir. A pera da angústia não era apenas um instrumento de tortura. Era uma declaração. Sua função principal não era infligir dor aleatória, mas sim uma humilhação profunda e simbólica, atacando a vítima diretamente naquilo que era considerado a fonte do seu pecado. Era uma punição feita para ser sentida por dentro, no lugar mais íntimo e vulnerável do ser humano. Pense na lógica perversa por trás disso. Para a mentalidade da época, cada crime tinha uma origem física. A blasfêmia nascia na boca, a luxúria nos órgãos sexuais. A pera era a resposta literal e grotesca a essa ideia. Ela não punia a pessoa inteira, mas o órgão pecador, em uma tentativa de arrancar o mal pela raiz. A violação era interna, mas a mensagem era para a alma e para quem mais soubesse do castigo. O objetivo era quebrar o espírito, marcando o indivíduo de uma forma que ninguém veria, mas que ele jamais esqueceria. No entanto, aqui a história fica um pouco mais complexa e, de certa forma, parecida com a da Dama de Ferro. Muitos historiadores hoje são bastante céticos sobre o uso real e generalizado da pera da angústia durante a Idade Média. A maioria dos exemplares que sobreviveram e que vemos em museus de tortura são, na verdade, criações do século XVII em diante, com muitas delas sendo do século XIX. Essa foi uma época em que havia um fascínio enorme pela Idade Média, mas uma visão dela como uma era de barbárie e escuridão. Instrumentos como a pera eram perfeitos para alimentar essa imagem. É bem possível que muitos desses objetos tenham sido criados mais como peças de curiosidade macabra, para colecionadores de itens bizarros, do que como ferramentas de justiça medieval. Seu uso real, se é que aconteceu, foi provavelmente muito mais raro do que a lenda nos faz acreditar. Seja ela um fato histórico ou uma invenção posterior para chocar, a pera da angústia nos fala sobre o medo da transgressão. Ela representa a ideia de uma punição que não só fere, mas que invade e profana o indivíduo no seu lugar mais íntimo. Uma punição feita para que a vergonha fosse sentida por dentro, ecoando na alma muito tempo depois da dor física. É um lembrete sombrio de como a crueldade pode ser personalizada para atacar não só a vida, mas a própria dignidade de uma pessoa. Entre todas as formas de execução, poucas são tão diretas e visualmente chocantes quanto a serra. Este não era um método rápido ou discreto. Era uma forma de punição capital, reservada para os crimes mais graves, e, em sua brutalidade, carregava um simbolismo teológico profundo, a divisão do corpo como um reflexo da divisão da alma com Deus. A execução começava de uma forma que já maximizava o terror e a agonia. A vítima era pendurada de cabeça para baixo, com as pernas abertas e presas. Havia uma razão terrivelmente prática para isso. A posição garantia que o sangue continuasse a fluir para o cérebro, mantendo a pessoa consciente pelo maior tempo possível durante o processo. A morte rápida não era o objetivo. A punição prolongada, sim. 2 carrascos, um de cada lado, posicionavam uma grande serra de lenhador na virilha do condenado e começavam o trabalho lento e árduo de serrar o corpo ao meio, verticalmente. A lâmina descia, rasgando carne, órgãos e ossos, enquanto a vítima, lúcida, sentia cada momento da sua própria destruição. A morte só viria quando a serra atingisse o tronco e os órgãos vitais do abdômen superior ou do peito. Mas por que essa brutalidade tão específica? A resposta está no simbolismo. A serra era frequentemente associada a crimes que representavam uma divisão. A heresia, por exemplo, era vista como um ato de dividir a igreja. A bruxaria, uma divisão com Deus em favor do diabo. A traição, uma divisão com seu rei e seu povo. A punição, portanto, tinha que espelhar o crime de forma literal. Serrar o corpo ao meio era a representação física de uma alma que se dividiu, que se separou da fé e da ordem divina. Como outras execuções públicas, a serra era um sermão sem palavras para a multidão que assistia. Cada movimento da lâmina era uma mensagem sobre a integridade do corpo social e religioso. Se você tentasse dividir a comunidade com suas crenças ou ações, seu próprio corpo seria dividido como consequência. Era a lógica do olho por olho, levada à sua conclusão mais grotesca e teológica. É uma lógica que nos parece alienígena hoje. A ideia de que a justiça precisava ser tão literal, que o castigo físico deveria ser uma tradução exata de um pecado espiritual. A serra não era apenas um ato de matar,
mas um ritual sombrio que tentava, à força, reunificar a ordem do mundo através da desintegração de um corpo. A morte pela serra não era apenas uma execução, era uma obra de engenharia da crueldade, e o detalhe mais terrível estava na sua preparação: a morte invertida. Ao pendurar a vítima de cabeça para baixo, os carrascos não estavam apenas sendo sádicos por sadismo. Havia uma ciência brutal por trás disso. Essa posição garantia que o sangue continuasse a fluir para o cérebro, combatendo a perda de consciência, que normalmente ocorreria devido à dor e à perda de sangue. Isso significava que a vítima permaneceria lúcida por muito, muito mais tempo. A morte rápida era um luxo que este método negava de forma deliberada. O objetivo era exatamente o oposto: preservar a consciência até o último segundo possível. A vítima não apenas morria, ela era forçada a testemunhar, segundo a segundo, a sua própria aniquilação, sentindo a lâmina rasgar seu corpo, sabendo exatamente o que estava acontecendo. Imagine o terror psicológico disso. Não era um golpe rápido, um momento de dor e depois o fim. Era um processo. A mente, perfeitamente clara, ficava presa em um corpo que estava sendo metodicamente destruído. O som, a sensação, a lenta aproximação da morte enquanto a serra descia centímetro por centímetro. Era a agonia estendida ao seu limite máximo, um tormento mental tão devastador quanto o físico. E tudo isso acontecia em praça pública. Para a multidão que assistia, a mensagem era inconfundível. Não era apenas uma execução, era uma aula sobre o que significava o poder absoluto e as consequências da desobediência. O horror não estava apenas na morte em si, mas no processo deliberadamente lento e consciente. A consciência da vítima era, na verdade, parte do espetáculo, o elemento que o tornava tão eficaz como ferramenta de terror social. É verdade que, como muitas torturas medievais, é difícil saber com que frequência a serra foi realmente usada dessa forma. Mas sua presença em ilustrações e histórias da época mostra o poder que essa imagem tinha na imaginação das pessoas. Era o símbolo máximo de uma morte sem dignidade e sem alívio. O mais perturbador na morte pela serra não é apenas a violência, mas a lógica fria por trás dela. A aplicação de um conhecimento fisiológico básico para um fim tão terrível. É a prova de que a maior crueldade, às vezes, não é a que nasce da raiva, mas a que é planejada, passo a passo, para garantir que a vítima não perca um único segundo do seu próprio fim. Nem toda tortura medieval era sobre a velocidade da dor ou a quebra de ossos. Algumas eram mestras na arte da espera, do esgotamento, transformando as próprias necessidades do corpo em uma arma contra ele mesmo. E nenhuma faz isso de forma tão diabólica quanto o berço de Judas, um instrumento cuja crueldade reside na sua agonia passiva e prolongada. Imagine uma estrutura de madeira em forma de tripé, que sustentava no topo uma pirâmide com a ponta afiadíssima. A vítima era despida, suspensa por um sistema de cordas e roldanas, e pairava logo acima desse ponto. O carrasco, então, controlava a descida, baixando o corpo lentamente até que a ponta da pirâmide pressionasse as áreas mais sensíveis, o ânus, a vagina ou o escroto. O peso do próprio corpo fazia o trabalho sujo, mas a verdadeira tortura do berço de Judas, o que lhe dava o nome de vigília, era a privação do sono. O objetivo não era necessariamente empalar a vítima de uma vez, mas forçá-la a uma vigília interminável. Para evitar que a ponta perfurasse a pele e os tecidos, a pessoa precisava se manter tensa, contraindo os músculos, lutando para não deixar o corpo ceder. Ela tinha que ficar acordada. O cansaço, no entanto, é implacável. Após horas de agonia e esforço, o sono inevitavelmente chegava. No momento em que os músculos relaxavam, o corpo cedia ao seu próprio peso, e a pirâmide penetrava um pouco mais fundo, causando uma dor lancinante que acordava a vítima em um grito. O ciclo recomeçava. Dor, tensão, exaustão, um breve momento de sono e mais dor. Era uma tortura que se autoalimentava. A dor, a humilhação de estar nu e exposto, e, acima de tudo, a exaustão total quebravam qualquer resistência. Frequentemente, o instrumento não era limpo entre os usos, o que significava que mesmo um pequeno rasgo na pele poderia levar a infecções graves e fatais. Era um método projetado para extrair confissões através da desintegração física e mental. O berço de Judas é um exemplo terrível de como a tortura pode ser passiva. Ele não quebra o corpo com um golpe, mas o corrói pela exaustão. Ele transforma a necessidade mais básica do ser humano, o descanso, em sua própria arma de destruição. Uma vigília sem fim sobre a ponta de uma pirâmide, onde a única escolha é entre a dor da consciência e a agonia do colapso.
No berço de Judas, os verdadeiros carrascos não eram o homem que controlava as cordas ou o inquisidor que fazia as perguntas. Os carrascos eram dois traidores que habitavam o próprio corpo da vítima, o seu peso e a sua incontrolável necessidade de dormir. Era uma máquina que transformava as funções mais básicas da vida em instrumentos de agonia. A pirâmide de madeira pontiaguda ficava ali, passiva. A força que empurrava o corpo contra ela não vinha de uma alavanca, mas da própria gravidade. E o gatilho que disparava essa força era o sono. O prisioneiro suspenso e nu lutava desesperadamente para se manter acordado, com cada músculo tenso para aliviar a pressão dolorosa em suas partes mais íntimas. Ficar desperto era a única forma de evitar que a ponta perfurasse sua carne. Mas o corpo humano tem limites. A exaustão é uma força da natureza, e ela sempre vence. Após horas de esforço sobre-humano, a mente finalmente cedia. Por um breve instante, o sono chegava, e com ele, o relaxamento muscular. Nesse momento de alívio involuntário, o peso do corpo fazia seu trabalho. A vítima afundava um pouco mais sobre a pirâmide, e a dor aguda e lancinante a trazia de volta à consciência em um sobressalto de horror. O ciclo se repetia incansavelmente. A luta para ficar acordado, a rendição à exaustão, a dor insuportável e o despertar aterrorizado. Era uma tortura psicológica perfeita, projetada para desintegrar a mente. As confissões arrancadas sob essas condições não vinham da culpa, mas do desejo avassalador por um único minuto de paz, um minuto de sono verdadeiro que não fosse punido com uma nova onda de dor. É isso que torna o berço de Judas tão assustador. Ele não usa uma força externa para quebrar a vítima, mas manipula a biologia para que o corpo se ataque. Ele transforma o ato de fechar os olhos, de buscar alívio no descanso, no gatilho para o sofrimento. Uma lição sombria de que, às vezes, a mais refinada crueldade não está em inventar armas, mas em descobrir como virar a nossa própria natureza contra nós mesmos. No clímax do espetáculo de terror medieval, quando todas as torturas e interrogatórios chegavam ao fim, restava o ato final, reservado para os crimes que mais ameaçavam a ordem do mundo. A fogueira, ser queimado vivo, não era apenas uma execução. Era um ritual de purificação, um teatro sagrado onde o fogo era chamado para limpar a mancha de um pecado considerado imperdoável, a heresia. A heresia era, em essência, um desafio à autoridade de Deus na Terra, uma crença que se desviava do caminho ditado pela Igreja. Para a mentalidade da época, era uma doença espiritual que podia contaminar toda a comunidade. E como se purifica uma doença tão profunda? Com o elemento mais puro e destrutivo de todos, o fogo. A fogueira era vista como a justiça divina em ação, o único poder capaz de limpar a alma do pecador e, ao mesmo tempo, purificar a sociedade da sua influência. O condenado, chamado de herege, era levado em uma procissão pública, o chamado auto de fé, até a praça. Amarrado a um poste, cercado de lenha, ele se tornava o centro de um sermão sem palavras. Acreditava-se que, ao entregar o corpo às chamas, a igreja estava, assim, um ato final de misericórdia distorcida, dando à alma uma última chance de se livrar do pecado e ser salva. O corpo perecia para que a alma pudesse ser limpa, mas a fogueira tinha outro propósito, muito mais prático e cruel. O fogo não deixa rastros. Ele apaga completamente a existência física de uma pessoa. Ao reduzir o condenado a cinzas, a autoridade garantia que não haveria um corpo para ser venerado, nem um túmulo para se tornar um local de peregrinação. Era uma forma de impedir que o herege se transformasse em um mártir, uma semente para novas rebeliões. Era a aniquilação total da memória. A fogueira não matava apenas a pessoa, ela tentava matar a sua ideia, a sua história, o seu legado. O fogo que subia aos céus era o símbolo da erradicação. As cinzas que se dispersavam ao vento eram a prova de que nada restaria daquela vida, daquela afronta à ordem estabelecida. É uma ironia sombria. Para defender uma fé baseada no amor e na salvação, usava-se o método mais doloroso e destrutivo imaginável. A fogueira nos mostra como o medo de uma ideia pode ser tão grande a ponto de justificar o ato de apagar não só uma vida, mas a própria lembrança de que ela um dia existiu. Talvez nenhum outro evento ilustre o poder simbólico da fogueira de forma tão trágica quanto a morte de Joana d'Arc. Em 1431, na Praça do Mercado de Rouen, a jovem camponesa que havia liderado exércitos e coroado um rei para a França foi declarada herege e entregue às chamas. Sua execução foi um espetáculo político cuidadosamente orquestrado, onde o fogo serviria não apenas para matar, mas para destruir uma lenda. O verdadeiro crime de Joana não era religioso,
mas político. Ela era uma força da natureza que ninguém conseguia explicar ou controlar. Uma adolescente analfabeta que afirmava ouvir vozes de santos, que vestia roupas de homem e comandava soldados com uma fé inabalável. Para os ingleses e seus aliados franceses, que a capturaram e a levaram a julgamento, ela era uma anomalia perigosa. Sua existência e seus sucessos militares eram uma prova viva da legitimidade divina da causa francesa. A fogueira era a ferramenta perfeita para desmontar essa narrativa. Um julgamento fraudulento a condenou por heresia, o que na prática significava que suas vitórias não eram milagres de Deus, mas obras do diabo. Queimá-la como uma bruxa era a única forma de apagar a aura sagrada que a cercava. Se ela era uma serva do mal, então suas conquistas eram ilegítimas, e a causa que ela defendia estava manchada. O fogo iria purificar a França de sua influência. Amarrada ao poste, ela pediu que uma cruz fosse erguida para que pudesse vê-la enquanto morria. As chamas subiram, consumindo a mulher que havia se tornado um símbolo de esperança. Mas a aniquilação precisava ser total. Após sua morte, os ingleses ordenaram que a fogueira fosse reacesa para queimar o que restou de seu corpo uma segunda e até uma terceira vez. O objetivo era garantir que não sobrasse nenhuma relíquia, nenhum osso, nada que pudesse ser venerado por seus seguidores. Suas cinzas foram então jogadas no rio Sena. A história de Joana d'Arc se tornou um protótipo para a caça às bruxas, que se intensificaria nos séculos seguintes. Ela exemplifica como acusações de heresia e bruxaria podiam ser usadas como armas convenientes contra mulheres que desafiavam as estruturas de poder que saíam do lugar que a sociedade lhes designava. Uma lembrança de como a fé, quando torcida pelo poder e pelo medo, pode se tornar a justificativa para a mais cruel das chamas. Nem toda a tortura se baseava no esmagamento de ossos ou no calor do fogo. Às vezes, a crueldade era mais sutil, uma agonia silenciosa e constante, projetada não para destruir o corpo de uma vez, mas para aprisionar a mente em uma única posição de desconforto. Esse era o princípio por trás do garfo dos hereges. Imagine um dispositivo de metal com um conceito simples e uma aplicação terrivelmente eficaz. Era uma haste de ferro com um garfo de 2 pontas afiadas em cada extremidade. Uma ponta era cravada sob o queixo, enquanto a outra se apoiava firmemente no osso do peito, o externo. Uma tira de couro era então amarrada ao redor do pescoço, fixando o instrumento no lugar. A tortura aqui não era a dor imediata e insuportável. Era a imobilidade forçada, a ameaça constante. O prisioneiro era obrigado a manter a cabeça erguida, em uma postura rígida e antinatural. Qualquer movimento para baixo, qualquer cabeceada de sono ou gesto de submissão, fazia com que as pontas perfurassem a carne do queixo e do peito, causando uma dor aguda e punitiva. O garfo dos hereges era, acima de tudo, uma arma psicológica. Ele negava à vítima o direito mais básico de um prisioneiro, o de abaixar a cabeça em sinal de derrota ou desespero. Era uma crueldade paradoxal que forçava uma aparência de orgulho e desafio, enquanto por dentro a pessoa era quebrada pela privação de sono e pela dor a cada pequeno deslize. Para aumentar o peso simbólico, muitos desses garfos tinham uma inscrição em latim, abjuro, que significa eu renuncio. A mensagem era direta. A única forma de se livrar daquele tormento era renunciar às suas crenças. Era falar as palavras que o inquisidor queria ouvir. O instrumento em si era um lembrete constante da confissão que se esperava dele. Este instrumento nos mostra uma forma de crueldade que é quase cirúrgica. Não se trata de força bruta, mas de um controle psicológico meticuloso sobre a postura e o espírito. É um lembrete sombrio de que a tortura pode assumir muitas formas, e uma das mais terríveis é aquela que te obriga a olhar para a frente, de cabeça erguida, enquanto te destrói por dentro, 1 milímetro de dor de cada vez. O garfo dos hereges era mais do que um objeto de metal e couro. Ele era um argumento, uma conversa forçada entre o inquisidor e a alma do prisioneiro, onde cada segundo de silêncio era uma pequena vitória de resistência, mas também uma prolongação da agonia. A sua genialidade macabra estava na sua psicologia. Muitas vezes, uma única palavra estava gravada no metal, bem à vista do prisioneiro. Abjuro, que em latim significa eu me retrato ou eu renuncio. Era um sussurro constante, a promessa do único caminho para o alívio, a única saída daquele tormento imóvel. O dispositivo não apenas torturava o corpo, ele encurralava a mente, forçando-a a contemplar a rendição a cada instante. A tortura psicológica era a essência desse instrumento. Para confessar, para finalmente dizer as palavras que o libertariam, a vítima precisava mover a boca, o queixo, arriscando que as pontas do garfo perfurassem sua garganta.
Era uma armadilha perfeita. O ato de se render era, em si, doloroso. O prisioneiro estava preso entre a agonia da resistência e a agonia da submissão. A privação do sono era a aliada perfeita do torturador. A mente, exausta pela vigília forçada, perdia a capacidade de lutar. A convicção enfraquecia, a resistência desmoronava. O objetivo não era apenas uma confissão de culpa, mas a destruição da convicção. Era forçar uma pessoa a atrair a si mesma, a usar sua própria voz para negar tudo aquilo em que acreditava, apenas para poder, finalmente, abaixar a cabeça. Esse método revela uma faceta diferente da crueldade medieval. Não era a violência explosiva da roda ou da fogueira, mas uma pressão lenta, constante e psicológica. O inquisidor não precisava gritar ou ameaçar. O próprio instrumento fazia o trabalho, sussurrando silenciosamente a sua exigência, dia e noite, até que o espírito se quebrasse. Isso nos leva a pensar sobre a natureza da violação. O garfo dos hereges não quebrava apenas o corpo, ele visava quebrar a identidade. Ele não queria o silêncio da morte, mas o som da rendição. Qual é o pior destino? Ter a vida tirada por suas crenças, ou ser forçado a viver com o eco da sua própria voz, renegando tudo o que você já foi? No universo dos tormentos, alguns instrumentos se destacam não pela sua complexidade, mas pela sua simplicidade brutal. É o caso do burro espanhol, também conhecido como cavalo de madeira. Seu nome pode soar quase cômico, mas sua função era uma das mais excruciantes e humilhantes que se podia imaginar. Uma cavalgada lenta e dolorosa sobre o V de uma navalha de madeira. O dispositivo era assustadoramente simples. Uma viga de madeira triangular, afiada no topo, montada sobre pernas, como um cavalete de ginástica. A vítima, completamente nua, era forçada a cavalgar essa estrutura, com a quina afiada posicionada exatamente na sua virilha. O próprio peso do corpo já era suficiente para causar uma dor imensa e uma pressão insuportável na região mais sensível e vulnerável. Mas a crueldade raramente parava por aí. Para intensificar a agonia e acelerar o processo, pesos eram amarrados aos tornozelos do prisioneiro. A cada peso adicionado, a força da gravidade puxava o corpo para baixo com mais violência. A quina de madeira, que já era dolorosa, começava a cortar a carne, os músculos e os ossos da pelvis em um processo lento de mutilação. O objetivo era quebrar a resistência da vítima através de uma dor contínua e crescente. Em alguns relatos mais extremos, disse que o peso era aumentado gradualmente, até que o corpo fosse literalmente partido ao meio, de baixo para cima. A humilhação de estar nu, em uma posição tão degradante e exposta, era uma tortura psicológica que andava de mãos dadas com a dor física. O burro espanhol não era apenas uma ferramenta de interrogatório para arrancar confissões. Era também um método de punição pública, usado principalmente em contextos militares para disciplinar soldados. A sua simplicidade o tornava fácil de construir em qualquer lugar. Um lembrete constante e acessível do preço da desobediência. É impressionante pensar que não são necessárias engrenagens complexas ou mecanismos elaborados para criar um sofrimento extremo. Às vezes, tudo o que se precisa é de um pedaço de madeira, um ângulo agudo e a força implacável da gravidade. O burro espanhol é a prova de que a engenhosidade humana para a crueldade pode encontrar nas formas mais simples a sua expressão mais terrível. Apesar de ter sido usado em vários contextos, o burro espanhol encontrou seu lugar mais notório no arsenal da Inquisição espanhola. Esta não era uma instituição de violência aleatória. Era um sistema burocrático, metódico e implacável na sua busca por pureza religiosa. E para essa missão, o burro espanhol era uma ferramenta de uma eficiência terrível, uma verdadeira peça de engenharia da dor. A cena de um interrogatório com o burro espanhol não era de caos, mas de procedimento frio. Havia um inquisidor para fazer as perguntas, um escrivão para anotar cada palavra da confissão e, às vezes, um médico para avaliar a resistência do prisioneiro. A vítima era colocada sobre a viga afiada e a sessão começava. A dor inicial, por si só, já era um poderoso incentivo para falar. O verdadeiro poder do instrumento, no entanto, estava no seu controle gradual. O inquisidor podia orquestrar a agonia com uma precisão cirúrgica. Se o prisioneiro hesitava ou negava as acusações, mais um peso era adicionado aos seus tornozelos. A pressão aumentava. A quina de madeira cortava mais fundo. O carrasco podia até balançar o corpo da vítima, transformando a pressão constante em um atrito dilacerante. Além da dor física, a humilhação era uma arma poderosa. A nudez, a posição degradante, a violação da parte mais íntima do corpo, tudo era projetado para quebrar a vontade do acusado,
para fazê-lo se sentir menos que humano, sujo e abandonado por Deus. Era uma forma de despojá-lo de toda a sua dignidade, antes de extrair as palavras que a Inquisição precisava ouvir para legitimar sua condenação. É importante dizer que, assim como outros instrumentos famosos, o quão frequentemente o burro espanhol foi usado pela Inquisição é tema de debate entre historiadores. Mas, real ou simbólico, ele representa perfeitamente o espírito da época. Uma fé que se sentia tão ameaçada que precisava de métodos sistemáticos para arrancar a conformidade. O burro espanhol, no fim, é um monumento à lógica fria aplicada à crueldade. Ele nos lembra que o terror mais eficaz não precisa ser complexo. Às vezes, ele é apenas uma linha reta, um ângulo agudo e a certeza de que a dor só vai aumentar, até que a única coisa que reste seja a voz dizendo exatamente o que o poder quer ouvir. Nem todo castigo na Idade Média era sobre quebrar ossos ou queimar carne. Às vezes, a tortura mais eficaz era social, e sua principal arma era a vergonha. Para isso, existia o pelourinho, um instrumento que não visava o corpo, mas a reputação, e transformava a própria comunidade em carrasco. Imagine uma estrutura de madeira, geralmente uma coluna ou um poste com uma placa com buracos, fincada no lugar mais movimentado da cidade, a Praça do Mercado. Lá, o condenado era preso, com a cabeça e as mãos travadas em buracos, completamente imobilizado e exposto. Ele não conseguia se mover, se coçar ou se defender. Era um alvo humano. O crime dele geralmente não era assassinato ou traição, mas sim ofensas menores que quebravam a confiança social. O padeiro que vendia pão com peso a menos, o comerciante que enganava na balança, o blasfemo, o fofoqueiro ou o pequeno ladrão. A sua punição não vinha apenas da autoridade, mas de seus próprios vizinhos, as mesmas pessoas com quem ele convivia todos os dias. A multidão se tornava o juiz e o executor. O infrator ficava ali por horas, às vezes dias, sob o sol quente ou a chuva fria, à mercê do julgamento público. As pessoas podiam cuspir, xingar, jogar lixo, vegetais podres, lama e, nos piores casos, pedras e excrementos. A dor física era real, mas a verdadeira tortura era a humilhação esmagadora. Em uma comunidade pequena e interligada, onde a honra e a reputação eram tudo, ser exposto no pelourinho era uma morte social. A pessoa ficava marcada para sempre, carregando o estigma do seu erro aos olhos de todos que conhecia. Era a comunidade inteira dizendo, em um ato coletivo: "Você não pertence mais a nós, você quebrou as regras e agora pagará com a sua dignidade." O pelourinho era mais do que uma punição. Era um ritual de exclusão, uma forma de reafirmar as normas sociais através da humilhação de um indivíduo. E isso nos faz pensar. Talvez as estruturas de madeira tenham desaparecido, mas será que o desejo humano de expor e envergonhar publicamente aqueles que consideramos errados realmente se foi? Ou apenas mudamos o formato do nosso pelourinho? Uma vez preso no pelourinho, o condenado deixava de ser um indivíduo para se tornar uma tela em branco para a fúria e o desprezo da comunidade. A sentença oficial era a imobilidade, mas a verdadeira punição vinha da multidão. Era a própria vizinhança que dava o veredito final, e as armas escolhidas eram tudo aquilo que estivesse à mão. Frutas podres, lama, lixo e, acima de tudo, palavras. A tortura começava com um som, uma chuva de insultos, zombarias e acusações que ecoava pela praça. A pessoa presa não podia se virar, não podia responder, não podia nem mesmo esconder o rosto. Ela era forçada a absorver cada palavra, cada olhar de desprezo. Em seguida, vinham os projéteis. No início, coisas mais leves como restos de comida e cascas de vegetais que sujavam e humilhavam. Mas a violência podia escalar rapidamente, dependendo do crime e da popularidade do infrator. O passo seguinte eram os excrementos de animais, um ato de degradação máxima. Por fim, para os crimes mais odiados, vinham as pedras. Nesse ponto, o pelourinho deixava de ser um instrumento de humilhação para se tornar uma ferramenta de execução lenta e brutal. A multidão, em um frenesi coletivo, podia apedrejar o condenado até a morte. A autoridade apenas observava, deixando o povo fazer justiça com as próprias mãos. O que levava pessoas comuns a participarem de algo tão cruel? Era uma mistura de entretenimento sombrio, liberação de tensões sociais e um forte senso de justiça comunitária. Punir o transgressor era uma forma de reforçar os laços do grupo, de reafirmar coletivamente o que era certo e errado. Ao jogar uma pedra ou um tomate podre, cada indivíduo estava simbolicamente se alinhando com a ordem e expulsando o caos. Mesmo que o condenado sobrevivesse, ele carregaria a marca daquele dia para sempre. A lembrança da vergonha, o cheiro do lixo,
os rostos de seus vizinhos distorcidos pelo ódio. Ele se tornava um pária, um exemplo vivo do que acontecia com quem desviava da norma. Era a morte social, tão eficaz quanto a morte física. O Pelourinho nos força a encarar uma verdade desconfortável sobre a natureza humana, o poder de um grupo unido contra um único alvo. As colunas de madeira podem ter desaparecido das nossas praças, mas o desejo de expor e punir em público parece ter encontrado novas formas. Talvez o Pelourinho não tenha sido destruído, apenas digitalizado. Existe uma forma de execução tão perversa que sua descrição parece um pesadelo febril, uma invenção da mente mais doentia. Ela vem da antiga Pérsia e seu nome, escafismo, que significa barco, mal consegue capturar o horror do que estava por vir. Era a morte doce e apodrecida, um processo lento de desintegração orquestrado com leite e mel. A vítima era despida e colocada dentro de um barco a remo, ou presa entre dois barcos que se encaixavam como uma concha, deixando apenas a cabeça, as mãos e os pés para fora. Em seguida, vinha a parte mais bizarra e cruel. Ela era forçada a consumir enormes quantidades de leite e mel. O objetivo não era nutrir, mas sim causar uma diarreia severa e incontrolável, que preencheria o interior do barco com excrementos. Para completar a preparação, o carrasco espalhava mais mel no rosto, mãos e pés expostos da vítima. Então o barco era solto para flutuar em um pântano de águas paradas, ou simplesmente deixado sob o sol escaldante. O cheiro doce do mel e do leite, misturado ao odor nauseante dos dejetos, era um convite irresistível para enxames de insetos. O que se seguia era uma agonia prolongada e inimaginável. As moscas, vespas e outros bichos não apenas picavam e atormentavam a pele exposta. Eles eram atraídos pela sujeira dentro do barco, onde depositavam seus ovos. As larvas que nasciam começavam a devorar o corpo da vítima, que apodrecia lentamente, ainda vivo. Os insetos entravam pelos orifícios, comendo a pessoa de dentro para fora. O mais diabólico de tudo era que, para prolongar o tormento, os carrascos voltavam todos os dias para forçar a vítima a comer mais leite e mel. Isso a mantinha viva, consciente e em agonia por dias, às vezes semanas, enquanto seu corpo era consumido e se decompunha. A morte vinha pelo choque séptico, pela desidratação e pela gangrena, em um estado de putrefação consciente. O escafismo é um exemplo aterrorizante da imaginação humana aplicada à crueldade. Não é uma violência de impacto, mas um processo biológico de desintegração. É a transformação do corpo em seu próprio inferno flutuante, onde a doçura do mel serve apenas para alimentar o apodrecimento, em uma das mortes mais lentas e horríveis já concebidas. O escafismo não era uma execução, era a criação de um inferno particular e ambulante. A vítima, presa em seu caixão flutuante, se tornava o epicentro de um ecossistema de horror, onde a natureza era habilmente manipulada para se tornar a carrasca. O objetivo não era apenas matar, mas fazer com que a pessoa experimentasse, em plena consciência, a sensação de ser devorada viva. O processo era uma tortura biológica. As larvas, nascidas dos ovos depositados pelos insetos, não distinguiam entre carne morta e viva. Elas começavam a comer o prisioneiro por dentro, enquanto por fora, outras criaturas picavam e se alimentavam da pele besuntada de mel. A vítima, imobilizada, sentia cada movimento, cada mordida, em uma agonia que se estendia por dias. O som constante do zumbido dos insetos e o cheiro do seu próprio corpo em decomposição completavam o tormento sensorial. Havia uma simbologia poderosa nisso. A morte não era limpa, como um golpe de espada. Era uma morte de corrupção, de impureza, que imitava as descrições mais terríveis do inferno. O corpo não recebia um enterro digno, ele se tornava o banquete e o ninho para as criaturas mais rastejantes. Era a degradação máxima, a anulação completa da humanidade de uma pessoa, transformando-a em nada mais que matéria orgânica em decomposição. Mas será que essa punição realmente existiu como uma prática comum? Aqui a história fica um pouco nebulosa. A maioria dos relatos que temos sobre o escafismo vem de fontes gregas, como o historiador Plutarco, que escreviam sobre seus inimigos históricos, os persas. É bem possível que a descrição seja um exagero, uma história de terror contada para demonizar o adversário e pintá-lo como um povo bárbaro e sádico. Embora punições terríveis existissem, o escafismo pode ter sido mais uma lenda propagandística do que um procedimento judicial padrão. Seja fato ou uma lenda aterrorizante, o escafismo revela algo profundo sobre a nossa capacidade de imaginar o sofrimento. Ele não precisa de máquinas complexas, apenas de um conhecimento cruel da biologia, e nos deixa com uma pergunta inquietante. O que é mais assustador, a crueldade que os seres humanos praticam,
ou a crueldade que somos capazes de conceber em nossos piores pesadelos. A água, que dá a vida, podia ser transformada em uma das mais refinadas ferramentas de tormento. Mas não estamos falando de um afogamento rápido em um rio. Falamos da tortura da água, um método que simulava a morte por afogamento de forma lenta, controlada e repetida, quebrando o espírito do prisioneiro sem necessariamente quebrar seus ossos. O procedimento era uma aula de terror psicológico. A vítima era imobilizada, geralmente deitada de costas, com a cabeça levemente inclinada para trás. Um pedaço de pano era colocado sobre seu rosto, cobrindo a boca e o nariz. Então, o carrasco começava a derramar água lentamente sobre o tecido. A cada gota, a armadilha se fechava. O pano ficava encharcado e, a cada tentativa desesperada de respirar, o prisioneiro inalava água em vez de ar. A sensação era a de um afogamento imediato e total, um pânico avassalador que tomava conta de todo o corpo. O reflexo de engasgo era inútil. A única coisa que entrava era mais água, enchendo o estômago e os pulmões, causando um inchaço doloroso e uma agonia sufocante. Mas o momento crucial da tortura era a pausa. O carrasco parava de derramar a água, permitindo que a vítima tossisse, vomitasse e recuperasse o fôlego em um estado de exaustão e pavor. Era nesse instante de alívio frágil que o inquisidor repetia suas perguntas. Se a resposta fosse o silêncio, a sessão recomeçava, com mais um balde, mais um afogamento simulado. Era um ciclo de quase mortes. Esse método era especialmente valorizado por instituições como a Inquisição Espanhola porque era considerado uma tortura branda. Em teoria, ele não derramava sangue nem deixava as marcas visíveis de um chicote ou do potro. Era uma forma de violência que atacava diretamente o sistema nervoso, a mente e o instinto mais básico de sobrevivência, a necessidade de ar. A tortura da água nos mostra que o maior terror pode vir não de armas complexas, mas da manipulação de nossas necessidades mais essenciais. O que pode ser mais cruel do que transformar o próprio ato de respirar, a nossa conexão mais fundamental com a vida, em um gatilho para o pânico, o desespero e a rendição? Havia outra forma da tortura da água, talvez ainda mais insidiosa, que não se concentrava apenas em simular o afogamento, mas em usar o próprio líquido para inchar o corpo até que a mente se rompesse. A meta era a mesma, arrancar uma confissão, mas o método era uma violação interna, lenta e agonizante. Nesta variação, o prisioneiro era forçado a ingerir uma quantidade absurda de água. Geralmente, um funil era inserido à força em sua garganta, e o carrasco despejava litro após litro sem parar. O estômago, um órgão elástico, era levado ao seu limite absoluto, e depois, além dele. A sensação não era de afogamento, mas de estar prestes a explodir por dentro. A dor era excruciante. O abdômen se distendia de forma grotesca, pressionando todos os órgãos internos, incluindo os pulmões, dificultando a respiração e causando uma agonia sufocante. O corpo, que é feito de água, era paradoxalmente atacado por ela, envenenado por excesso. Cada gole forçado era um passo a mais em direção a um colapso físico e mental. A determinação, a coragem, a fé, tudo isso se dissolvia diante da dor pura e primária de um corpo sendo preenchido até o ponto de ruptura. A resistência se tornava impossível. A mente, focada unicamente na agonia crescente e na sensação de que iria se desfazer a qualquer momento, não conseguia mais se apegar a nenhuma convicção. A única coisa que importava era fazer aquilo parar. Este método era terrivelmente eficaz porque, assim como a outra versão, raramente deixava marcas externas. A violência acontecia por dentro. O corpo ficava intacto por fora, mas a mente e o espírito estavam em ruínas. Era uma forma de quebrar a determinação de alguém, transformando seu próprio interior em uma câmara de tortura. A confissão vinha não como um ato de culpa, mas como o último recurso para esvaziar a dor. É uma reflexão sobre como a crueldade pode ser sofisticada, a ponto de usar a própria essência da vida como um instrumento de destruição. A mesma água que nos mantém vivos, quando usada com essa intenção, pode encher um corpo até que não reste mais nada dentro dele, além do desejo de se render. Há uma fronteira que define onde nós começamos e o mundo termina. A nossa pele. Ela é a nossa armadura, o nosso primeiro contato com a realidade, a barreira que nos protege. Agora, imagine uma punição cujo único objetivo é apagar essa fronteira. É remover, pedaço por pedaço, a camada que nos separa do nada. Essa punição, uma das mais antigas e aterrorizantes da história, é o esfolamento. Este método de execução não era para crimes comuns. Era a pena capital reservada para os piores traidores, inimigos capturados em batalha e regicidas,
aqueles que ousavam atentar contra a vida de um rei. O esfolamento era a resposta máxima do poder, uma forma de aniquilação que ia além da morte. A vítima era amarrada e o carrasco, com facas pequenas e afiadas, começava o seu trabalho meticuloso. Não era um ato de fúria, mas de uma perícia terrível. O objetivo era remover a pele, muitas vezes em uma única peça, como um troféu macabro. A dor é algo que a nossa linguagem mal consegue descrever. Cada nervo, antes protegido, ficava exposto ao ar, à menor brisa, ao menor toque. O corpo, sem sua camada protetora, entrava em colapso. A morte vinha lentamente, resultado do choque, da perda de sangue ou de infecções que se instalavam quase instantaneamente na carne viva. A vítima, se ainda consciente, era forçada a testemunhar a sua própria desintegração, mas o horror não terminava com a morte. O verdadeiro propósito do esfolamento era o aviso. A pele do executado era frequentemente tratada, como se fosse o couro de um animal, e depois pregada nos muros da cidade ou nas portas de uma igreja. Ela ficava ali, apodrecendo à vista de todos, um lembrete permanente e silencioso do destino de quem ousava desafiar a autoridade. O esfolamento não matava apenas o homem. Ele o transformava em um objeto, em um pedaço de couro, em uma bandeira de terror. É um ato de desumanização completa. O corpo, que na teologia medieval era considerado um templo, era tratado como o de um animal sendo preparado para o curtume. O que resta de uma pessoa quando até mesmo a sua forma, a sua pele, lhe é arrancada? É uma pergunta sobre o limite da identidade humana e sobre o abismo de uma crueldade que não se contenta em tirar a vida, mas precisa apagar a própria fronteira que define um ser. O horror do esfolamento não terminava com o último suspiro da vítima. Pelo contrário, era nesse momento que a parte mais importante da punição começava: a transformação do que restou do corpo em uma mensagem pública e duradoura. A justiça, para ser temida, precisava ser exibida. A pele, cuidadosamente removida, não era simplesmente descartada. Ela se tornava um troféu sombrio, um pergaminho humano. Em muitos relatos, a pele era salgada e curtida, como o couro de um animal, para preservá-la da decomposição rápida. O objetivo era que o aviso durasse o máximo de tempo possível. E então vinha a exposição. A pele era esticada e pregada em locais de grande visibilidade e significado. Nas portas de uma catedral, como um aviso divino contra o pecado. Nas muralhas da cidade, para que todos os viajantes soubessem o preço da traição. Ou até mesmo usada para forrar a cadeira de um juiz, como um lembrete constante do que acontecia com a corrupção. Existem relatos históricos, por exemplo, de peles de invasores vikings, que foram pregadas em portas de igrejas na Inglaterra. Cada pele exposta se tornava um mapa macabro da transgressão. Um mapa humano com suas cicatrizes e marcas que contava a história do crime e do castigo. Era a justiça transformada em uma exposição de arte grotesca, onde o corpo do criminoso se tornava o próprio documento da sua sentença. A lei não estava apenas escrita em livros, estava escrita na carne dos condenados. Essa prática não era apenas sobre vingança, era sobre poder. Era um ato de propaganda que dizia a todos, sem precisar de palavras, que a autoridade era absoluta e que sua memória do crime seria tão duradoura quanto a pele apodrecendo ao sol. O castigo não era apenas para o indivíduo, era para a memória coletiva da comunidade. No fim, o esfolamento nos mostra que, para o poder daquela época, o corpo não era apenas um corpo, era um território a ser conquistado, um livro a ser escrito e uma lição a ser exibida. Uma forma brutal de garantir que a justiça não fosse apenas feita, mas que fosse, literalmente, vista por todos, pendurada como um aviso terrível na parede do mundo. Por trás de cada instrumento de tortura, de cada execução pública, havia um homem, uma figura solitária e temida, envolta em um capuz ou simplesmente no desprezo da sociedade, o carrasco. Ele não era um monstro nascido de pesadelos, mas um funcionário do Estado, um profissional cujo ofício era a dor e a morte. Quem era esse homem? Em primeiro lugar, ele era um especialista. Ser carrasco exigia um conhecimento prático e profundo da anatomia humana. Ele precisava saber exatamente como aplicar a tortura no potro para deslocar as articulações sem matar a vítima, como golpear na roda para quebrar os ossos de forma precisa, ou como manejar a espada para uma decapitação limpa e rápida. Um erro aqui podia enfurecer a multidão e causar um motim. Ele era um técnico do sofrimento. Apesar de sua função ser essencial para a manutenção da ordem, o carrasco era um pária. Ele vivia à margem da sociedade, muitas vezes em casas isoladas, perto do cemitério ou do local de execução. As pessoas desviavam o olhar quando ele passava. Seu toque era considerado impuro,
Seu dinheiro, amaldiçoado. Ninguém queria se casar com seus filhos. Ele era a personificação da violência que a sociedade precisava, mas que preferia não encarar de frente. Por causa desse isolamento, a profissão era, em muitos casos, hereditária. Era um ofício de sangue, passado de pai para filho, não por orgulho, mas por falta de opção. O filho de um carrasco raramente conseguia outro trabalho, ou era aceito em outra comunidade. Ele aprendia desde cedo a anatomia da dor, a lidar com o sangue e a ignorar os gritos, preparando-se para herdar o machado e a solidão de seu pai. Mas o que se passava na mente desse homem? Seria ele um sádico que encontrava prazer em seu trabalho, ou um funcionário público que apenas cumpria ordens com distanciamento profissional? Talvez um pouco dos dois, ou talvez nenhum. Ele era, acima de tudo, um homem cumprindo um papel que a própria sociedade criou e que ninguém mais queria. Ele era o espelho sujo no qual ninguém queria se olhar. Isso nos leva a uma reflexão desconfortável. O carrasco era, sem dúvida, um agente da crueldade. Mas o que dizer da sociedade que o empregava, que se reunia para assistir ao seu trabalho e que, depois, o desprezava para poder dormir com a consciência limpa? Quem, no fim das contas, era o verdadeiro monstro? O carrasco era, paradoxalmente, um dos homens que melhor conhecia o corpo humano em sua época. Seu ofício exigia uma precisão que beirava a ciência. Ele não podia errar. Um golpe mal dado na decapitação podia transformar uma execução rápida em um massacre, enfurecendo a multidão. Na tortura, ele precisava aplicar a dor de forma controlada, para extrair a confissão sem matar o prisioneiro antes da hora. Ele era um mestre da anatomia da dor. Essa maestria macabra tinha um lado surpreendente e irônico. Como conhecia ossos, músculos e articulações como poucos, o carrasco muitas vezes era procurado, às escondidas, para atuar como uma espécie de curandeiro. Ele sabia colocar um osso deslocado no lugar ou tratar uma fratura com mais habilidade do que muitos médicos da época. Era o mesmo homem que quebrava corpos na roda de tortura e que, em segredo, os consertava. Essa dualidade, no entanto, não limpava sua imagem. Ele era um mal necessário, a engrenagem final de um sistema que precisava da violência para se afirmar. Era pago pelo Estado, por cada cabeça cortada, por cada corpo torturado. Em muitos lugares, ele tinha o direito de ficar com as roupas do condenado, um pequeno e sombrio bônus pelo seu serviço. Ele era a mão visível da justiça, mas uma mão que todos consideravam suja. O mesmo povo que lotava a praça para ver seu espetáculo era o que o tratava como um leproso no dia a dia. Ele era o bode expiatório perfeito. A sociedade projetava nele todo o horror e a culpa de uma justiça que ela mesma sustentava e aplaudia. Ao isolá-lo e odiá-lo, a comunidade podia fingir que a violência era um problema dele e não um pilar do seu próprio mundo. Odiar o carrasco era mais fácil do que questionar o rei que dava a ordem, o juiz que lia a sentença ou a própria multidão que clamava por sangue. Ele era a ferramenta, e era mais cômodo culpar a ferramenta do que o sistema que a empunhava. Assim, o mestre da anatomia da dor carregava o peso não só do seu machado, mas da hipocrisia de uma era inteira. Nem toda a crueldade medieval vinha na forma de ferro quente ou lâminas afiadas. Às vezes, a tortura mais devastadora não usava nenhum instrumento. Apenas o vazio, o silêncio e a escuridão absoluta de uma cela escura. Era a solidão usada como uma arma para quebrar o espírito muito antes de o corpo ser tocado. Imagine ser jogado em um buraco onde a luz nunca entra. Um lugar tão escuro que você não consegue ver a sua própria mão a um palmo do rosto. Não há distinção entre dia e noite. O tempo perde todo o sentido. O único som é o da sua própria respiração, o bater do seu coração e, com o tempo, o eco ensurdecedor dos seus próprios pensamentos. O cérebro humano não foi feito para o nada. Faminto por qualquer estímulo, ele começa a criar os seus próprios. Sombras dançam onde não há luz. Vozes sussurram no silêncio. A paranoia se instala. O prisioneiro deixa de lutar contra um carrasco de carne e osso e começa a lutar uma batalha muito mais aterrorizante, contra os fantasmas da sua própria mente. A sanidade começa a se esfarelar. Isso não era um acidente. Era uma técnica de interrogatório. A solidão e o silêncio eram os primeiros carrascos, enviados para amolecer a vítima, para deixá-la frágil e desesperada por qualquer contato humano. A cela, muitas vezes úmida e fria, aumentava o desconforto, transformando cada segundo em uma pequena agonia. A privação sensorial era um prefácio para a dor física. Quando o inquisidor finalmente abria a porta, dias ou semanas depois, ele não encontrava mais uma pessoa com convicções fortes.
Ele encontrava uma casca vazia, desorientada, assustada e, acima de tudo, desesperada. Desesperada por uma voz, por uma luz, por qualquer coisa que a tirasse daquele abismo interior. Nesse estado, a pessoa estava muito mais propensa a confessar qualquer coisa, apenas para que o tormento do vazio acabasse. É um pensamento assustador. O que acontece quando somos deixados completamente sozinhos com nós mesmos por tempo demais? A cela escura nos ensina que, às vezes, a ausência de tudo pode ser mais terrível do que a presença da dor. O maior inimigo pode não ser o monstro que está do lado de fora da porta, mas o vazio que ele cria por dentro. Quando a escuridão da cela já tinha quebrado a noção de tempo e de realidade do prisioneiro, o inquisidor sabia que era a hora de usar a sua arma mais poderosa. E essa arma não era feita de ferro ou fogo. Era feita de amor, medo e da mais profunda responsabilidade humana. Após dias de isolamento, quando o prisioneiro já estava desorientado e faminto por qualquer contato, o interrogador não vinha com ameaças de mais dor física. Em vez disso, ele começava a falar com uma calma assustadora sobre a família do acusado. Ele descrevia a esposa, os filhos, os pais. Ele não precisava gritar, apenas lembrar ao prisioneiro que eles existiam e que o destino deles estava em suas mãos. Aqui, a tortura se tornava terrivelmente sofisticada. Um homem condenado por heresia não perdia apenas a vida, ele perdia tudo. Seus bens, sua casa, suas terras, tudo era confiscado pela igreja ou pelo Estado. A sua família, da noite para o dia, seria jogada na miséria, sem ter onde morar ou o que comer. A mancha da heresia também recairia sobre eles. Os filhos teriam o futuro arruinado, e a esposa poderia inclusive ser investigada como cúmplice. O prisioneiro, que talvez estivesse disposto a suportar o potro ou a fogueira para defender sua fé, agora enfrentava uma escolha que ia além da sua própria alma. Resistir significava condenar as pessoas que ele mais amava a uma vida de sofrimento e humilhação. Negar suas crenças, confessando um crime que não cometeu, era a única forma de protegê-los, de garantir que eles não pagassem o preço por sua convicção. Era uma armadilha diabólica. A confissão se tornava, paradoxalmente, um ato de amor, um sacrifício da própria integridade e da própria salvação para garantir a sobrevivência da família. O homem que não se quebrava diante da dor física se desfazia diante da imagem do sofrimento de um filho. A tortura não estava mais em seu corpo, mas em seu coração. Isso nos leva a pensar sobre qual é o verdadeiro ponto de ruptura de um ser humano. É a nossa própria dor? Ou o medo da dor daqueles a quem amamos? A ameaça à família era a prova de que a mais eficaz das torturas, às vezes, não precisa tocar na pele. Basta mirar diretamente na alma, naquilo que nos torna mais vulneráveis. A engenhosidade humana para essa crueldade nem sempre dependeu de mecanismos complexos de ferro e madeira. Às vezes, a tortura mais aterrorizante era aquela que se apropriava do desespero da natureza, transformando o instinto de sobrevivência de um animal em uma arma contra o corpo humano. Essa era a lógica por trás da tortura com ratos. O método era uma obra de simplicidade diabólica. A vítima era imobilizada, geralmente deitada e nua. Um balde ou uma gaiola de metal era então colocado com a boca virada para baixo sobre o seu abdômen ou peito. Dentro dessa cúpula de metal, um ou mais ratos eram aprisionados, presos entre a superfície da gaiola e a pele do prisioneiro. A tortura começava quando o carrasco aplicava calor na parte externa da gaiola, usando brasas incandescentes ou uma tocha. O metal esquentava rapidamente e o espaço interno se tornava um pequeno forno. O rato, sentindo o calor insuportável, entrava em um pânico frenético. Ele não tinha para onde correr, para onde escalar. Sua única rota de fuga era para baixo, para longe da fonte de calor. E abaixo dele estava a carne humana. Movido pelo desespero absoluto de escapar da dor e da morte, o animal começava a fazer a única coisa que seu instinto lhe dizia: cavar. Ele roía, arranhava e abria um caminho através da pele, da gordura e dos músculos da vítima, tentando desesperadamente criar um túnel para a liberdade. A vítima, consciente, sentia cada momento desse horror. Era uma tortura que atacava em duas frentes: o terror psicológico de ser devorado vivo e a agonia física de ter os órgãos internos dilacerados. O som dos guinchos do animal, o sentir de suas garras arranhando a pele e depois a dor lancinante de seus dentes rompendo a carne criavam um pesadelo do qual não havia escapatória. A simples ameaça de usar este método já era, muitas vezes, suficiente para quebrar a mais forte das resistências. O que isso nos diz sobre a crueldade? Que ela não precisa de tecnologia, apenas de uma compreensão perversa do instinto.
A tortura com ratos é um exemplo sombrio de como o desespero de uma criatura pode ser transformado na arma mais íntima e aterrorizante contra outra, em uma violação que ia muito além da dor física, entrando no território do horror primordial. A tortura com ratos não era apenas uma agressão física, era um ataque direto à sanidade. O horror desse método não estava na sua complexidade, mas no seu poder de evocar um medo primordial e visceral. Ele representa, talvez, o limite da imaginação humana para criar o horror absoluto. Pense no simbolismo. O rato, na cultura medieval, já era uma criatura associada à sujeira, à doença e à praga. Era um prenúncio da morte que se esgueirava pelas sombras. Usar esse animal como uma ferramenta de tortura era carregar o método com todo esse peso simbólico. O prisioneiro não estava sendo ferido por uma arma nobre como uma espada, mas por uma criatura vista como impura e desprezível. Era uma degradação total. O terror psicológico era tão importante quanto a dor física. O prisioneiro, imobilizado, não podia ver o que estava acontecendo sob a gaiola, mas podia sentir e ouvir. Ele sentia as pequenas patas arranhando freneticamente, ouvia os guinchos de pânico do animal e, finalmente, a dor indescritível de seus dentes e garras rompendo sua pele. Essa combinação de sensações, sem o alívio da visão, levava a imaginação a lugares terríveis. Esse método, embora popular no imaginário sobre a Idade Média, não tem tantas evidências históricas de uso sistemático quanto o potro ou a tortura da água. Ele aparece mais em histórias e lendas, talvez servindo mais como uma ameaça poderosa do que como uma prática comum. Era o tipo de história que se contava para arrepiar os ossos e demonstrar o que poderia acontecer com os inimigos do Estado. Seja como for, real ou em parte lendário, o método da tortura com ratos nos mostra algo sobre a natureza do medo. Ele não reside apenas na dor, mas na violação. E esta é a ideia de ter o próprio corpo invadido e consumido, de ter a fronteira entre o interior e o exterior apagada de uma forma tão violenta. É a prova de que a nossa capacidade de criar horror às vezes não precisa de nada além de uma gaiola, uma chama e a terrível certeza de que a natureza, quando desesperada, não faz distinção entre a fuga e a destruição. A gente tende a imaginar a tortura medieval como um ato de fúria cega, um show de sadismo improvisado por carrascos encapuzados. Mas a verdade, em muitos casos, é muito mais fria e assustadora. A tortura não era caos. Era um procedimento metódico, regulamentado e, em alguns casos, descrito em manuais detalhados. Era a burocracia do horror. Para instituições como a Santa Inquisição, a tortura era uma parte legítima do processo judicial para obter a verdade. E para ser legítima, ela precisava seguir regras. Não se podia simplesmente torturar alguém por capricho. Havia um roteiro a ser seguido, uma série de etapas que transformavam a violência em um procedimento legal. Isso deu origem a verdadeiros manuais de tortura. Um dos mais infames desses guias foi o Malleus Maleficarum, ou O Martelo das Bruxas, publicado no final do século XV. Este livro não era apenas uma fantasia. Era um manual de instruções detalhado para inquisidores e juízes sobre como identificar, processar e punir bruxas e hereges. E uma parte fundamental dele era sobre o interrogatório e o uso da dor. Esses manuais estabeleciam uma escalada cuidadosa da violência. Primeiro, o prisioneiro era apenas ameaçado. Depois, os instrumentos de tortura eram mostrados a ele em uma tentativa de quebrar sua resistência apenas com o medo. Se isso não funcionasse, o processo avançava para a tortura leve, como o garfo dos hereges ou a tortura da água. Apenas se o acusado continuasse a negar, o inquisidor tinha permissão para usar métodos mais severos, como o potro ou as brasas. Tudo era documentado. Um escrivão anotava cada pergunta, cada resposta, cada grito. Um médico estava presente, não para aliviar o sofrimento, mas para garantir que o prisioneiro não morresse antes de confessar, o que invalidaria o processo. A tortura era suspensa, a pergunta era repetida e o ciclo continuava. Era a sistematização da dor, a transformação da crueldade em um ofício. O que talvez seja mais assustador nesses manuais não são as descrições dos tormentos, mas a normalidade com que são tratados. São instruções frias, técnicas, como se estivessem descrevendo qualquer outro procedimento administrativo. É a prova de que a crueldade, quando escrita, documentada e transformada em um manual, ganha a aparência de legitimidade, distanciando os homens do horror que eles mesmos criaram. Se a tortura precisava de uma Bíblia, ela a encontrou em 1487. Nesse ano, foi publicado um dos livros mais perigosos da história, o Malleus Maleficarum,
que em latim significa o martelo das bruxas. Escrito por 2 inquisidores dominicanos, este não era apenas um livro sobre feitiçaria. Era um guia prático, um manual detalhado para caçar, julgar e, finalmente, punir uma bruxa. O martelo das bruxas deu à paranoia e ao medo da feitiçaria uma estrutura lógica e uma autoridade teológica. O livro se dividia em 3 partes. A primeira era uma longa argumentação para provar que a bruxaria era real e que duvidar disso era em si um ato de heresia. A segunda descrevia em detalhes os atos das bruxas, desde causar tempestades até fazer pactos com o diabo. A terceira parte, e a mais terrível, era um manual de procedimentos legais e de interrogatório. É aqui que o horror se torna sistemático. O livro ensinava aos juízes como lidar com testemunhas, como conduzir os julgamentos e, o mais importante, como usar a tortura para extrair uma confissão. Ele oferecia dicas perversas, como a de que as bruxas muitas vezes eram incapazes de chorar, pois o diabo as impedia. Assim, a ausência de lágrimas sob tortura se tornava uma prova de culpa. Ele também sugeria que o inquisidor prometesse misericórdia em troca da confissão, mas depois interpretasse misericórdia como uma morte rápida na fogueira, em vez de uma lenta. O livro era profundamente misógino. Ele argumentava que as mulheres, por serem mais fracas na fé, mais impressionáveis e mais carnais, eram naturalmente mais suscetíveis à tentação do diabo. Quase todo o manual é focado na figura da mulher como a principal agente do mal. Foi o combustível que transformou o medo da bruxaria em uma perseguição organizada e direcionada principalmente contra o sexo feminino. A invenção da prensa móvel, na mesma época, ajudou a espalhar suas ideias como fogo por toda a Europa. O Martelo das Bruxas é um lembrete sombrio de como a palavra escrita pode ser usada para construir uma realidade de ódio e legitimar a violência. Ele não inventou a caça às bruxas, mas deu a ela um roteiro, uma justificativa e uma aparência de ordem legal. É a prova de que a arma mais letal às vezes não é a espada, mas o livro que convence a mão a empunhá-la. Silently, durante séculos, a justiça teve um palco e uma linguagem, o corpo e a dor, a roda, a fogueira, o pelourinho. Esses não eram apenas castigos, eram eventos sociais, a forma como o poder reafirmava sua autoridade e ensinava lições de obediência para uma população que, em sua maioria, não sabia ler. Por gerações, essa realidade pareceu imutável, a ordem natural das coisas. Mas no século XVIII, a Europa começou a ser varrida por uma nova onda de pensamento, uma revolução silenciosa chamada Iluminismo. Filósofos e pensadores começaram a questionar tudo: a autoridade absoluta dos reis, o poder da igreja e, principalmente, a natureza da justiça. A razão, e não a tradição ou a fé cega, deveria ser o guia da humanidade. E no coração dessa mudança estava um jurista e filósofo italiano, Cesare Beccaria. Em 1764, ele publicou um pequeno livro que se tornaria uma bomba, Dos Delitos e das Penas. Nele, Beccaria fazia uma crítica devastadora ao sistema penal da sua época, com uma lógica que era ao mesmo tempo simples e irrefutável. Ele argumentava que a tortura era não apenas cruel, mas estúpida. Ela não servia para encontrar a verdade, mas apenas para testar a resistência física de uma pessoa. Um homem inocente e fraco confessaria um crime que não cometeu para parar a dor, enquanto um criminoso forte poderia suportar o tormento e ser declarado inocente. A tortura, dizia ele, era uma loteria da verdade. Para Beccaria, a punição não deveria ser uma vingança do Estado, mas uma forma de prevenir futuros crimes. E para isso, a certeza de um castigo, mesmo que moderado, era muito mais eficaz do que a brutalidade de um espetáculo de horror. A justiça deveria ser racional, proporcional e, acima de tudo, humana. O objetivo não era mais destruir o corpo, mas corrigir o cidadão. Essas ideias se espalharam como pólvora. Reis e legisladores por toda a Europa começaram a reformar seus códigos penais. O espetáculo da punição pública começou a parecer vergonhoso, um resquício de um tempo bárbaro. A dor foi sendo retirada da praça pública e trancada atrás dos muros de uma nova instituição que ganhava força: a prisão. O legado da dor medieval não acabou de uma hora para outra, mas começou ali o seu declínio. Deixamos de quebrar o corpo em público para aprisionar a alma em particular. É uma mudança profunda que nos faz pensar: será que eliminamos a crueldade ou apenas a tiramos da nossa vista, tornando-a mais fácil de esquecer? Os gritos que ecoaram das praças e masmorras medievais não se perderam no tempo. Eles deixaram uma cicatriz profunda na consciência da civilização,
Uma memória coletiva do que acontece quando o poder não tem limites e a dignidade humana não tem valor. Este legado de dor, por mais sombrio que seja, se tornou a semente de uma das maiores conquistas da nossa história. Por muito tempo, essa memória serviu como um conto de advertência, uma história de um passado bárbaro que acreditávamos ter superado. Mas o século XX chegou para nos dar uma lição terrível. Os horrores da Segunda Guerra Mundial, com sua crueldade industrial e seu desprezo sistemático pela vida, mostraram que a barbárie não era uma exclusividade da Idade Média. Ela podia voltar, vestida com uniformes modernos e justificada por ideologias de ódio. Foi o choque desse abismo que forçou o mundo a agir. Ao fim da guerra, as nações se uniram para criar a Organização das Nações Unidas, a ONU. A missão era clara: construir um futuro onde atrocidades como aquelas nunca mais pudessem acontecer. E para isso, eles precisavam de um documento que estabelecesse os direitos básicos e inalienáveis de toda e qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Assim nasceu, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E em seu coração, no artigo 5º, está uma resposta direta a séculos de sofrimento. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Esta frase é o eco dos gritos transformado em lei. É a roda sendo quebrada, o potro sendo desmontado e a fogueira sendo apagada, de uma vez por todas, pela força da lei e da dignidade. Essa proibição absoluta não é apenas um ideal. É um juramento que a humanidade fez a si mesma, escrito com a tinta da memória e o sangue das vítimas do passado. É um lembrete de que a nossa civilização é medida não pelo nosso poder de infligir dor, mas pela nossa determinação em protegermos-nos uns aos outros dela. O legado da dor medieval, no fim, não foi apenas o horror, mas a semente de uma das nossas mais importantes batalhas, a luta incessante pela dignidade humana.